Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo e Palmeiras. Tenho contado desde o princípio que eu não acredito em nenhuma possibilidade de o CR7 virar reforço de clube brasileiro, mas a Paloma Totti, apresentadora de programas da Record, afirmou que o Cristiano Ronaldo esteve perto de virar reforço do Palmeiras. Isso só não aconteceu porque o Verdão não aceitou uma das exigências feitas pelo atacante. O CR7 gostaria de ficar com 25% do lucro do Palmeiras com vendas de atletas das categorias de base nos próximos 10 anos. Se o Verdão aceitasse essa condição, o Cristiano Ronaldo se tornaria reforço alviverde para a disputa do Super Mundial e para a sequência da temporada. Fui atrás de duas fontes diferentes do Palmeiras, uma ligada à base, outra ligada ao departamento de futebol profissional. Ambas trataram essa informação como não verdadeira, como mentirosa, alegando que nunca existiu qualquer tipo de exigência do CR7 em relação a um percentual de receita vinda da base. É só importante contar que hoje o Palmeiras tem, nas categorias de base, a sua maior fonte de receita. Foram mais de 2 bilhões de reais arrecadados nos últimos 10 anos sob o comando de João Paulo Sampaio. Só para completar, também de acordo com a Paloma Totti, apesar da pedida do CR7, o Palmeiras disse não, até por conta de do estatuto do clube que impediria qualquer tipo de relação. Preciso falar agora sobre Gabriel Grando. Goleiro que pertence ao Grêmio foi titular na vitória contra o Sportivo Luquenho na noite dessa quinta-feira. Depois da partida, o Grando admitiu que foi procurado de forma oficial pelo Palmeiras, abre aspas, para ele, teve um interesse, chegou a ter 2 propostas, mas minha cabeça estava aqui, estava sempre trabalhando porque sabia que a minha hora ia chegar. Fico feliz pelo meu momento e vou seguir trabalhando para buscar meu espaço. Grando que é mais reserva do que titular do Thiago Volpi, Volpi muito contestado pelo torcedor do Grêmio, apesar de defesas importantes em decisões por pênaltis. O Grando completou da seguinte maneira, abre aspas, tem coisas que não dependem de mim, depende de clube para clube. Teve um interesse, mas sempre segui trabalhando e estou aqui. Tenho contrato com o Grêmio e vou seguir trabalhando para ajudar o tricolor. Só para ilustrar ou completar essa notícia, o Palmeiras fez 2 ofertas, a maior delas de 2 milhões de dólares. E com a recusa do Grêmio em avançar no negócio, o Palmeiras desistiu de rescindir o contrato com Lomba, que viraria reforço do Fluminense, e adiou a chegada de um novo goleiro. Everton e Marcelo Lomba são goleiros veteranos, 37 e 38 anos de idade, ambos aniversariam no fim desse ano. Quero falar agora sobre o Palmeiras, ou sobre um ex-palmeirense, que pode render dinheiro ao Verdão. Será que pode? Eu me refiro a Endrick, centroavante revelado na base alviverde e que pertence ao Real Madrid. Nos últimos dias, vários clubes foram associados ao Endrick como seus possíveis destinos. Já falaram em Juventus, em Chelsea, entre outros. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Endrick para descobrir o que há de verdade nessa história. Vou até precisar sobre de quem eu estou falando. Conversei com o pai do Endrick para entender se existe a chance de o atacante deixar o Real Madrid. E o que o pai do Endrick me contou é que foram 8 clubes europeus que procuraram o Real Madrid sugerindo empréstimos. Ele não quis citar nenhum time específico, mas falou sobre o número de 8. E que a decisão do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, é de que não empresta nem vende o Endrick nessa janela de transferências. A avaliação interna é de que o Endrick precisa ser preparado porque ele representa o futuro do Real Madrid. Então ele segue no clube, ainda que não seja como titular nesse primeiro momento com o Xabi Alonso, novo treinador da equipe e também com a concorrência do Mbappé. Mas o Endrick faz parte dos planos do Real Madrid e segue no clube. Vale a lembrança de que, como clube formador, o Palmeiras teria direito a um percentual de qualquer negociação que envolva o Endrick. Bora de mais uma informação exclusiva. Contei para vocês no início dessa semana que Palmeiras e Nottingham Forest haviam avançado em relação a um acordo por Ramon Sosa, atacante paraguaio de 25 anos de idade. Posso assegurar que entre Palmeiras e Nottingham Forest está tudo certo, operação de 14 milhões de euros ou 90 milhões de reais. Mas Ramon Sosa é quem ameaça a transferência e a conclusão desse negócio. O atacante paraguaio tem afirmado, para quem quiser ouvir, que pretende continuar jogando na Inglaterra, mais especificamente no Nottingham Forest. O clube inglês, que é dirigido por Evangelos Marinakis, o magnata grego que está perto de assinar uma parceria com a categoria de base do São Paulo, Marinakis já deixou bem claro que não conta com o Ramon Sosa para a próxima temporada. E mais do que isso,
que vai utilizar a vaga dele para a contratação de um outro estrangeiro que possa ter mais efetividade com a camisa do Forest. Time que foi 7º colocado na última edição do campeonato inglês, Ramon Sosa, pelo Nottingham Forest, disputou 23 partidas com 3 gols e 1 assistência. Importante lembrar que nos últimos 3 jogos da Premier League, Ramon Sosa nem sequer saiu do banco de reservas. A ideia do Palmeiras é contar com o paraguaio, que atua como ponta esquerda ou ponta... Hora de falar sobre o Palmeiras, queria contar que os rivais do Verdão no Super Mundial estão indo ao mercado em busca de contratações. O Porto, um dos adversários do grupo palmeirense, está perto de anunciar a contratação de um meio atacante espanhol. Trata-se de Gabri Veiga. Esse jogador pertence ao Al Ahly da Arábia Saudita e topa jogar no Porto para receber 1/10 do seu salário na Arábia Saudita. Passagem por lá não foi das melhores, 51 jogos, 10 gols e 7 assistências, ele já fez seu pé de meia e agora busca a oportunidade de voltar a uma liga grande do futebol europeu. Negociações com o Porto bastante avançadas e a tendência é que o Gabri Veiga seja reforço importante para a disputa do Super Mundial. Já o Inter Miami, clube da casa, time americano de Lionel Messi, tem conversas avançadas com Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América do México. O Inter Miami só esperava pela definição da classificação ou não do América do México para o Super Mundial para finalizar essa negociação. Como nesse sábado o América do México acabou eliminado num confronto com o Los Angeles FC, ou seja, não disputará o Super Mundial, a tendência é que o Brian Rodrigues se torne reforço do Inter Miami. Importante lembrar que na semana passada especulou-se a chance de o Brian Rodrigues jogar no Palmeiras o Super Mundial. O Palmeiras assegura que não tinha intenção de contratá-lo. Quem fazia essa ponte é o empresário Hugo Cajuda, que representa o Abel Ferreira. Ele tentava convencer o técnico português a fazer essa exigência para o Palmeiras, o que não aconteceu. O Brian Rodrigues deve ser adversário alviverde no Super Mundial. Só para fazer uma breve lembrança, Palmeiras estreia na competição nos Estados Unidos no dia 15 de junho, já nesse mês, contra o Porto em New Jersey. Também em New Jersey ocorre o segundo jogo do grupo contra o Al Ahly do Egito e a participação alviverde na fase de grupo se encerra em Miami contra o Inter Miami. Se o Palmeiras passar em primeiro ou segundo, hora de falar sobre o Palmeiras para responder se o Verdão pode faturar um troco com o Danilo. Você lembra dele? Volante revelado na base, um dos mais promissores do elenco e vendido em janeiro de 2023 para o Nottingham Forest. O início dele por lá foi extremamente promissor, mas o Danilo acabou se contundindo e perdeu espaço na Inglaterra, tanto que o jornal Mail Sport informa que existem negociações para que ele troque o Nottingham Forest pelo Lyon, clube francês de John Textor. A operação geraria na casa dos 20 milhões de euros. Na hora lembrei que o Palmeiras, quando vendeu o Danilo, ficou com 10% da mais-valia. E aqui que vem a má notícia para o torcedor do Palmeiras. Verdão havia vendido o Danilo em janeiro de 2023 por 20 milhões de euros. Se o negócio com o Lyon for fechado por 20 milhões de euros, não há lucro para o Nottingham Forest, ou seja, o Palmeiras não fatura nenhum centavo na negociação, exceto pelo mecanismo de solidariedade, que é um pequeno percentual, que varia de 0 a 5% de acordo com o número de anos que o atleta passou nas categorias de base. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Ainda há chance de o Verdão anunciar algum reforço até a disputa do Super Mundial de Clubes. Palmeiras que gastou quase 430 milhões de reais com contratações na atual temporada. Resposta é não, apesar de muitas especulações. Brian Rodrigues, Gabriel Grando, Léo Jardim, Rubens, Juninho Capixaba foram alguns dos nomes especulados, mas Palmeiras assegura que não há ninguém tão próximo a ponto de ser anunciado e inscrito na janela do Super Mundial, que começa em 1º de junho e se encerra no dia 10 de junho. A competição tem início previsto nos Estados Unidos para 15 de junho. Palmeiras que tem um grupo relativamente acessível e cujo principal adversário é o Porto. Por que é tão difícil para o Palmeiras registrar um jogador nesse período? É um momento de janelas fechadas em todo o mundo. Vai haver essa abertura da janela especificamente para o Super Mundial de Clubes. E o Palmeiras também tenta entender se vale a pena trazer alguém que vai ser apresentado logo de cara, vai estar à disposição para a disputa do Super Mundial, sem que essa pessoa possa ter treinado, se acostumado ou até se adaptado ao restante do elenco. A boa fase do Palmeiras com 14 vitórias em 15 jogos também tira um pouco da pressão na busca por reforços. Então o que eu ouvi antes de gravar esse vídeo de uma fonte alviverde é de que, a menos que surja uma enorme surpresa nos próximos dias, o Palmeiras deve ir com esse atual elenco
para a disputa da competição nos Estados Unidos. Nicola, mas e o Brian Rodrigues? Palmeiras assegura que não tem negociação com o atacante uruguaio que pertence ao América do México. O Hugo Cajuda, empresário do Abel, tentou intermediar essa negociação. Bora falar agora sobre o futuro de Rubens. O lateral e meio-campista do Galo pode mesmo deixar o clube para virar reforço do Palmeiras? Quero acrescentar a essa especulação a informação de que um time da Rússia monitora de perto os passos do Rubens. Importante contar que o Atlético Mineiro assegura não ter proposta oficial pelo jogador. Até agora apenas sondagens e sinalizações de intermediários assegurando que Rússia e Palmeiras podem apresentar proposta em breve. O Abel Ferreira gosta do Rubens pela versatilidade. Alguém que pode jogar como lateral esquerdo, como segundo homem de meio campo e até como meio atacante bem aberto pelo lado esquerdo. A verdade é que o Rubens vive o melhor momento da carreira, titular absoluto e peça decisiva dos últimos jogos do Galo. Conversei também com o Cuca recentemente e o Cuca me garantiu que se o Atlético negociá-lo na metade do ano vai perder dinheiro. Isso porque a curva de ascendência, de crescimento do Rubens fará com que ele valha muito mais no fim dessa temporada, por exemplo, do que nesse momento. De qualquer forma, diante da grave crise financeira pela qual passa, o Atlético não descarta a venda, desde que apareça uma proposta irrecusável. Nesse momento, até fui conferir no Transfer Market, o Rubens está avaliado em 4. Hora de falar sobre um novo Dudu vestindo a camisa do Palmeiras. Mas esse ainda é uma promessa das categorias de base, apenas 15 anos. Embora, apesar da pouca idade, já é titular do Sub-17, foi autor de 3 gols nas últimas 4 partidas, 2 do Campeonato Paulista, 2 do Campeonato Brasileiro. Jogador que é representado pelo pai do Hendrick, o Douglas, que é dono de uma empresa de agenciamento de atletas, a Dream Soccer. Queria contar que esse jogador, apesar de bastante novo, já tem chamado a atenção e passou a ser monitorado por alguns dos grandes clubes do futebol europeu, como Real Madrid, Barcelona e Arsenal. Imagino que a influência e a relação que o pai do Hendrick tem, por exemplo, no Real Madrid, pode ter despertado a atenção desses grandes clubes europeus. O Dudu, se você encontrar imagens nas redes sociais, vai ver que ele tem enorme capacidade de drible e recentemente foi cogitada inclusive a possibilidade dele ser promovido ao Sub-20, mesmo com apenas 15 anos de idade. Antes, a ideia é que ele seja um pouco mais testado no Sub-17, até porque até outro dia jogava no Sub-15. Mais um atleta